Repleto de tradições e honrarias, os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga eram cercados de mitos e acontecimentos fascinantes. Em meio a tudo isso, heróis foram criados e diferenças entre povos foram deixadas de lado em favor da justa competição. Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar como eram as Olimpíadas na Grécia Antiga. Como sempre, conto com teu like e tua inscrição, que dá uma força arretada ao canal e também garante que você esteja sempre perto da gente. Agora vamos para a história. Quando o assunto é esporte olímpico, a cultura ocidental deve muito aos antigos gregos. Se hoje o planeta celebra a cada 4 anos o maior evento esportivo da humanidade, isso só é possível porque lá atrás, há mais de 2.500 anos, os gregos lançaram a semente das Olimpíadas. Existem algumas versões sobre o nascimento dos eventos olímpicos. Em um deles, reza a mitologia que os Jogos nasceram pelas mãos do semideus Hércules. Ainda na Era Antiga, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, Hércules foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. Mas o cabra era metido a cavalo do cão e deu um jeitinho grego de resolver essa pendenga. O quinto desses 12 trabalhos consistia em limpar os currais do rei Álgias, que continha milhares de animais e não era limpo há muito tempo. Após conseguir realizar o feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia, em homenagem a seu pai, Zeus. Hércules também teria plantado a oliveira, de onde eram colhidas as folhas para emoldurar a coroa a ser usada por quem triunfasse nas competições. O termo olímpico, porém, só surgiria cerca de 2.000 anos depois. Os primeiros registros históricos das Olimpíadas datam de 776 a.C., época em que os vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Foi nesse período que o termo Olimpíada surgiu, após uma aliança entre os reis de Ília, Esparta e Pisa. A aliança foi selada no Templo de Hera, localizado no Santuário de Olímpia. Vem daí o nome Olimpíadas. Por meio desse acordo, instituiu-se uma trégua, considerada sagrada em toda a Grécia, no período em que os Jogos fossem disputados. Esse acerto era levado tão a sério que durante a Guerra do Peloponeso, conflito armado entre Atenas e Esparta, travado entre 431 e 404 a.C., os rivais deixaram as diferenças de lado para competir nos Jogos. Olha aí, sem aperreio nenhum, a arenga se resolveu através dos Jogos. Um fator climático, entretanto, limitou a realização plena dos Jogos em 776 a.C. Um temporal desabou sobre a Olímpia e impediu que a maioria das provas programadas fossem disputadas. A única que se concretizou foi uma corrida pelo estádio, vencida pelo cozinheiro Coroebus de Elis. Ao completar a distância de 192 metros, ele se tornou o primeiro campeão olímpico da história. Pense num cozinheiro cachorro da molesta. No mínimo deve ter comido uma buchada para dar uma carreira dessa. Após os Jogos de 776 a.C., ficou acertado que as Olimpíadas seriam realizadas a cada 4 anos, sempre durante os meses de julho ou agosto, em um período de disputas de 5 dias, com provas abertas aos gregos que fossem cidadãos livres e que nunca tivessem cometido crimes. Durante as décadas seguintes, a competição ganhou força e o número de modalidades chegou a 10, por volta do século V a.C., com provas de corrida, arremesso de disco, pentátulo, corrida de bigas, corrida de cavalos, salto em distância, lançamento de dardo, boxe, luta e pancrácio, um tipo de arte marcial antiga que juntava técnicas do boxe e da luta olímpica. Nos Jogos antigos, os atletas competiam sem roupas e, portanto, as competições eram proibidas às mulheres,
que não podiam nem mesmo assistir às disputas, com exceção das sacerdotisas de Demétra. Apesar disso, as mulheres tinham um torneio próprio, disputado pouco antes das Olimpíadas, no mesmo estádio de Olímpia, e que era batizado de Heraia, uma homenagem a Hera, a esposa de Zeus. As mulheres que violassem a regra seriam atiradas do alto do Monte Tipeon. Conta-se o caso de uma mulher, Calipatira, que em 404 a.C., vestida com roupas masculinas, disfarçou-se de treinador para entrar no ginásio e ver seu filho, Pisírodo de Túrio, lutar. O filho venceu a prova e a mãe, comemorando a vitória, deixou cair seu disfarce, revelando ser uma mulher. Rapaz, Calipatira se vestiu de homem, mas esqueceu de botar um balangodango. Aí deu ruim pra comadre. Ela foi absolvida por vir de uma família de campeões olímpicos. Mas a partir desse acontecimento, os treinadores também passaram a se apresentar sem roupas nas competições. No ano em que se celebrariam os Jogos, os organizadores enviavam arautos por toda a Grécia. Eram pessoas que anunciavam a data em que se desenrolariam os Jogos e convidavam os atletas e os espectadores a participar. Os arautos anunciavam também a trégua sagrada que proibia a guerra durante o período dos Jogos e que visava proteger os espectadores e atletas durante a vinda, estadia e regresso. Os Jogos Olímpicos eram supervisionados por juízes, os Elanódices. Esses juízes eram descendentes da nobreza, sendo escolhidos à sorte 10 meses antes do início do evento. Os juízes realizavam um juramento no qual se comprometiam a julgar de forma imparcial os concorrentes e a guardar sigilo relacionados a um atleta. Também ordenavam a execução dos castigos dos atletas e treinadores que não tinham cumprido as regras. Estes poderiam ser punidos com açoite em local público, algo que entre os gregos encontrava-se reservado aos escravos. A regra era clara: se bagunçasse, vestia a roupa e saía, e ainda levava umas chapuletadas para se orientar. Entre os esportes praticados nas antigas Olimpíadas estavam as corridas, chamadas de dromos, e suas modalidades. Em algumas delas, o atleta devia correr por cerca de 190 metros vestido com a armadura e as armas de um hoplita, soldado da linha de frente dos combatentes. Havia também as bigas e as quadribigas. As primeiras eram carros de combate tracionados por 2 cavalos, as segundas por 4 cavalos. Havia ainda o pentátulo, semelhante ao pentátulo atual, que reunia 5 esportes: salto, lançamento de disco, lançamento de dardo, corrida e luta. As modalidades de lutas também eram bastante presentes nas competições. Havia, por exemplo, a palé, que era algo próximo da luta greco-romana, isto é, sem socos e pontapés. O pigme, comparado ao boxe contemporâneo, porém mais agressivo. Destaca-se ainda o mais devastador de todos, o pancrácio, que consistia em uma espécie de vale-tudo, que incluía cotoveladas, joelhadas, torções e cabeçadas. Danou-se, com tanto cangapé, era para chegar em casa todo estrupiado. A tradição das Olimpíadas, entretanto, sofreria um duro golpe com a invasão dos romanos à Grécia. O espírito olímpico esfriou com o passar do tempo e as competições passaram a ser encaradas como meros combates. Assim, a última Olimpíada da Era Antiga foi realizada em 393. O imperador Teodósio I cancelou os Jogos após proibir a adoração aos deuses por serem uma manifestação de rituais pagãos. Terminava ali um período de competições notáveis da história grega, com 293 edições dos Jogos Olímpicos Antigos. Os antigos gregos deram bons exemplos que podem ser seguidos. Afinal,
Não é sempre que podemos ouvir histórias da antiguidade em que uma guerra foi interrompida para disputar jogos. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele like massa e se inscreve no canal. Te espero na próxima aventura pela história.